Opa, tudo bem, né? Daremos continuidade. Hoje é momento de uma força, tá? Foi só uma introdução, na verdade, na última aula, ok? Então esse aí foi o desafio da última aula. Enquanto vocês vão achando, eu vou discutir. Eu não vou falar o que você vai colocar e onde vai colocar do lado de cá, mas já dá para revisar um conteúdo aqui rapidinho, né? Dá para refrescar um pouquinho a memória aí rapidinho, ok? Bem, tem uma réguazinha, tá tudo em metro, tem duas pilastrazinhas aqui, né? Assim, obviamente, assim que eu tirar a pilastra, esse aqui vai vai cair, né? Porque não tem nada do outro lado para equilibrar, tá ok? Não tem absolutamente nada do outro lado para equilibrar. Mas eu vou discutir só um pouquinho rapidinho aqui, né? O que que foi discutido na última aula? Bem, o conteúdo de vocês é o seguinte: o nome do conteúdo, tá? Ele costumava vir num capítulo separado, pra você ver que ele não é tão simples assim. Opa, perdão. Momento, momento de uma força, né? Ou torque, inclusive para achar esse recurso, esse aplicativozinho aqui, a gente tem que usar a palavrinha torque, tá? Aí você digitou lá toque, PET com H, você vai achar esse recursozinho aqui, tá? Tem muita coisa lá, eu vou ficar só explorando esse recurso aqui, tá? Bem, vamos lá então. Quando eu comecei, o que eu falei na última aula, né? Eu pego esse ponto aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Esse ponto aqui, ó, né? Vamos fazer uma divisãozinha aqui, tá? Esse ponto aqui é o seguinte. Aqui é meu eixo, tá? Eu tô apontando exatamente para o meu eixo. Qual ponto, Carlos? Quer ver? Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem, né? Ô, Carlos, você Oi. tá mexendo no simulador? Isso. Vou discutir alguma coisinha aqui rapidinho, tá? Como, por exemplo, dividir aqui a tela não, né? A minha balança, a minha gangorra no meio, né? Coloquei a réguazinha e vocês já tinham visto lá no... Depois eu volto pro aplicativo. Esse ponto aqui, ó, tá? Calma aí. Esse pontozinho aqui é um ponto de apoio, né? É em torno desse ponto, desse eixo aqui, né? Que a gangorra vai girar. Então, tudo que eu colocar do lado de cá tem uma grande tendência, né? Lógico, de tentar provocar um giro, né? Nesse sentido aqui, ó. Então, tudo que eu colocar aqui vai tender a girar, né? Opa, vai tender a girar a nossa gangorra nessa direção aqui, ó, tá? E tudo que eu colocar do outro lado, obviamente, vai tentar fazer a mesma coisa. Eu estou buscando o equilíbrio, tá? Eu estou buscando o equilíbrio. Por enquanto, desse lado aqui, eu não sei nada, tá? Mas do lado de cá, eu vi que tem uma tendência, né? Os 5 quilogramas atuando a 1 metro aqui, vai fazer a gangorra descer. E os 15 atuando a metade da distância aqui, a meio metro, tem o mesmo objetivo, fazer a gangorra descer, certo? Então, do lado de cá, eu tenho duas tendências, né, de movimentar a gangorra para baixo, tá? Essa tendência de movimentar a gangorra para baixo, eu chamo de momento. Então, cada força, tá? Cada força F aplicada a uma certa distância de quem? Desse eixo aqui, ó. Desse ponto de apoio aqui, ó. Esse aqui é o ponto de apoio da gangorra, tá? Ponto de apoio, né? Ou eixo de rotação. Vai girar, né? É igual a porta gira em torno da dobradiça, né? A gangorra gira em torno desse centro aqui, ó. Eixo de rotação. Rotação, ok? Então tudo tende a girar aqui, ótimo. Isso é momento. Então momento total, tá? O momento total, eu tenho um momento resultante aqui, ó, que ele
vem do momento de cada uma das forças. E eu queria que esse o meu momento resultante, eu queria que ele fosse 0. Só que do lado de cá eu tenho, vou chamar esse carinha aqui de 1 e esse carinha aqui de 2. Só que do lado de cá eu tenho um momento, né? Vou falar assim, vou chamar de 1, 2, que é o momento 1 mais o momento 2. Certo? Esse é o momento que eu tenho do lado de cá, ou seja, eu tenho duas forças sendo aplicadas do lado de cá. Então, meu momento total do lado de cá, e eu tenho que colocar alguém do outro lado, para equilibrar. Ele vai ser o momento 1, sei lá, esse aqui, 15, que está atuando aonde? Força vezes deslocamento, está atuando em meio metro. Meio metro. Mais, do outro, o momento 2, esse carinha aqui, que é 5, que é a força. Força não, gente, né? Eu estou pegando a massa, né? É força-peso. Então, na verdade, é força-peso. O que é força-peso? Força-peso, lembrando aí, né? Força-peso é massa vezes aceleração, né? Então, eu estou calculando o momento da força-peso, que está atuando a uma certa distância. Ok? Então, é 15 vezes 10, agora eu tenho peso, vezes a distância, que é meio. Mais do outro lado, que é 5 vezes 10, vezes a distância, que é 1. Então, o meu momento total, desse lado, só desse lado, tá? Ele vai ser 150 vezes meio, 75. Mais 50 vezes 1. Então, só esse lado de cá eu tenho 125 newton vezes metro. Então, eu tenho que conseguir equilibrar esse momento aí, ó, de 150 newtons, 125 newtons vezes metro. Esse é o cara que está tentando fazer essa balança girar no sentido horário, tá? No sentido horário. Só que do lado de cá, para manter o equilíbrio, eu tenho alguém, tentando fazer a mesma coisa, tá? Ele vai ter que colocar algum cara do lado de cá que consiga, né, exercer um momento igual para equilibrar, tá certo? Aí a grande questão, porque do lado de cá ele está tentando girar para o lado, para o sentido anti-horário. Ok? Aí a questão é, qual é a força que eu devo colocar aqui do lado de cá, ou qual é a massa, né, que vai gerar a força, né? Qual é a massa que vai gerar a força? Lembrando aqui que é o peso, né? E a que distância eu coloco? O desafio foi esse. Então, qual massa que eu coloco? Ok? E onde que eu coloco essa massa? Tá certo? Para que gere um momento de 125 newtons por metro, vezes metro, né? Do lado de cá, para que mantenha seu equilíbrio. Então, o desafio é exatamente esse aqui. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Então, vamos optar por cancelar um de cada vez, né? Eu vou pegar o carinha de 15, ele está atuando a meio metro, tá? Que eu faço para cancelar esse cara, né? Eu tenho que dar um jeito de colocar alguém para cancelar esse cara. Quem que eu coloco para cancelar esse camarada aqui? Ele está gerando um momento que é 150, né? Não é a massa, 150 vezes meio, 75. 75 newtons por metro, né? É como se fosse um meio 7,5 kg, né? Dependendo de onde for. Não vale colocar 15 na mesma distância do lado de cá, né? Então eu tenho que tentar colocar a uma distância, por exemplo, uma massa de 5 a uma distância 3 vezes maior. Olha só,
A massa de 5 é 3 vezes menor que a de 15. Então, se eu procurar um lugar onde a distância seja 3 vezes maior, para compensar, eu consigo cancelar. Concorda comigo? Vocês concordam? Vocês acompanham meu raciocínio e concordam com ele? Esquece o 5 aqui do lado de cá, eu ainda não cancelei ele, tá? Eu estou tentando cancelar o 15. Eu coloquei o 15 a meio metro. Bem, se eu quero tentar cancelar ele com 5, que é 3 vezes menor, eu tenho que procurar uma distância que seja 3 vezes maior para compensar. Lembre que aqui não dá para escrever, mas momento é força vezes distância. Então, quando a força é muito grande, você pode diminuir na distância, né? Aí eu pedi para vocês empurrarem a porta, né, na última aula, só que empurrar a porta perto da dobradiça. Por quê? Porque você vai ter que fazer mais força porque a distância está menor. Entendeu? Se você fizer a força na maçaneta, é mais fácil. Porque você está mais longe. Mais longe de quem? Desse ponto de apoio aqui, ó. Certo? Então, uma coisa compensa a outra, tá? A gente foge, né, aumentando a distância para exercer uma força menor. No caso aqui, como eu estou falando de força-peso, utilizar uma força-peso menor. Então, em tese, não dá para soltar aqui porque eu só consegui equilibrar o 15. Agora eu vou equilibrar o 5, não pode ser com 5. Ok? Vou equilibrar então com 10. Aonde que eu coloco o 10? Né? Do lado de cá. Se o 10 é o dobro de 5, agora eu vou cancelar o 5, tá? Se o 10 é o dobro de 5, eu tenho que colocar na metade da distância. Então, eu vou colocar, se aqui tá se o 5 do lado de cá, né, a nossa direita aqui, está a 1 metro, eu vou colocar 10 a meio metro. Por quê? Porque, só para ficar mais fácil, né, eu sei que tem que fazer 5 vezes 10, né, que é o peso. Aqui não é 50 newtons? 50 vezes 1. Beleza, é uma tendência de descer para o lado direito. Ótimo. Sentido horário. E aqui não é 10? 10 vezes o G vai dar 100. 100 vezes meio vai dar 50. Olha só. Né? 5 vezes 1, 5. 10 vezes meio, 5. Então, esse cancela com esse. E esse aqui que é 15, 15 vezes meio, 7,5. Agora vem para esse aqui, ó. 1,5 vezes 5. Vai dar quanto? 7,5. Agora eu entrei em equilíbrio. Né? O problema é que eu repeti. Não, o 5 cancelou o 15 e o 10 cancelou o 5. Eu usei massas diferentes para cancelar cada um desses aqui. Ok? Então, vou aproveitar essa imagem aqui, tá? Só para calcular agora o momento de cada um. Tá? Então, tá aí agora, tá certo? Tá aí agora, tá aí. Beleza. Então, vamos lá. Eu penso do lado AB tem uma tendência de girar no sentido anti-horário. Aqui, sentido anti-horário. Compensação do outro lado, sentido horário. E eu tenho uma galera aqui tentando girar para o lado horário. Tá? No sentido anti-horário, eu tenho um momento de A, que é a força peso de A, vezes a distância que ele está. E tenho também o momento de B, vezes o peso dele, vezes a distância, tá? E do outro lado eu tenho outras tendências lá que eu vou resolver depois, que é o MC e o MD, né? As outras tendências de girar para o outro lado. Então esses dois caras aqui, ó, peso é massa vezes aceleração. Então vamos para o carinha A. Carinha A é 5 vezes 10 vezes a distância que ele está, 1,5. Certo? Então aqui vai ficar quanto? 15 vezes 5. 75 Newton vezes metro. Tá? Que eu multipliquei força vezes distância. E o carinha B, 10 vezes 10 vezes meio, dando 50 newtons vezes metro. Então, do lado de cá, eu tenho um momento total, que eu vou chamar de AB, que é de 125, somando aqui, né? 125 newton vezes metro.
Então tá aí. Essa é a tendência, né? É a força que está atuando aqui, né? Tentando girar esse negócio aqui. Então tem 125 Newton vezes metro, que é o momento, esse giro, vamos dizer assim, né? É como se esse momento, gente, esse torque, fosse uma espécie de giro, tentativa de girar essa peça que é a gangorra, tá? Tudo bem, né? Do outro lado, eu tenho a massa do cara, eu tenho o carinha C e o carinha D, né? O carinha C é 15 vezes 10 vezes uma distância de apenas meio, né? Então eu tenho aqui aquela mesma continha que eu fiz aqui em cima, né? 7, isso aqui vai dar 7,5 vezes 10, 75 Newton vezes metro. Quase que não deu. E o D, eu tenho 5 vezes 10 vezes 1, dando 50 Newton por metro. Então, só somar isso aqui. Aí o meu M total, que eu vou chamar de CD do lado de cá, né? Do lado direito, né? Ele vai ser o quê? 125 Newton ponto metro, vezes metro. Ou seja, está em equilíbrio, né? Porque o momento de um lado é igual ao momento do outro. Só que esse momento aqui, ele é negativo, porque ele está tentando ir para o lado contrário desse primeiro aqui. Então, aí que vem a questão do equilíbrio, né? Se eu somar o momento de A mais B, se eu somar os dois momentos aqui, ó, CD, eu vou achar zero. É isso que significa falar que o momento resultante, né, fazendo de trás para frente, né, o momento resultante é zero. E realmente, de A até B é menos 125, o outro momento é 125, obviamente que eu vou achar zero. Ou seja, a tendência é zero, a tendência disso aqui girar é zero, por isso que manteve o equilíbrio. Tranquilos? Todo mundo beleza aí? Aí eu vou propor, tem vários desafios que eu coloquei, né? O presente B a uma distância de 1,5 e a massa de 15, né, a meio. Você descobrir qual que é a massa que eu coloquei do outro lado, né? Qual a massa que eu devo colocar a essa distância para obter esse equilíbrio aqui. Um pouquinho antes, tá? Rapidinho aqui, só para não ter um trabalho absurdo em editar, eu fiz o seguinte, eu coloquei o carinha de 20 a 2 metros, né? Não na aula gravada, aparece só a narração, né? Coloquei o carinha de 20 quilogramas a uma distância de 2 metros. Peguei o cara que tinha 80, perdão, que é 4 vezes mais, e coloquei ele numa distância 4 vezes menos, né? Aí eu consegui colocar ele aqui na 4 vezes menos, seria 2 dividido por 4, coloquei no meio e consegui obter o equilíbrio, né? Então eu sempre compenso. Se a massa é 4 vezes menor, eu procuro pegar uma distância, senão eu não consigo o equilíbrio, né? 4 vezes menor, tá certo? Beleza? Então, e agora eu fiz o seguinte, né? Eu coloquei a massa de 15 quilos numa posição de meio e busquei o presentinho desconhecido aqui e coloquei a 1,5. E obtive o equilíbrio e quero saber qual que é a massa que eu tenho no presente B, para que isso seja possível, né? Para que isso aqui seja uma verdade, né? Aconteça de fato, ok? Significa equilíbrio. Equilíbrio, antes vocês pensavam, sempre quando eu falava equilíbrio, vocês já pensavam o seguinte, ó, equilíbrio significa somatória das forças igual a zero. Ótimo. Agora você vai acrescentar um tópico aí, que momento resultante também é igual a zero, né? E lembrando que momento, né, está intimamente ligado com aquela questão aqui de cima, que é força, porque momento, na verdade, é força sendo aplicada, né? Momento resultante, ele é força resultante sendo aplicada a uma certa distância, tá? Eu tenho outras situações de momento que eu vou mostrar o que seria, tá certo? Mas só de curiosidade, é esse momento aqui que a gente vai lidar, tá? Tem momento e por que a bicicleta é possível equilibrar numa bicicleta, por que um helicóptero precisa daquela hélicezinha de trás para manter o equilíbrio, né? Por que não é só a de cima, né? Então, toda vez que você exerce uma força a uma certa distância, né,
gera-se um momento, né, que é um giro. Então, onde você imaginar que tem alguma coisa girando, seja uma roda ou uma hélice, vai ter momento, tá? Mais momento rotacional. Então, eu vou explorar mais esse aqui linear, tá ok? Mais alguém achou aí? Bem, Eu não consegui, não. então vamos Eu lá, então. vou ver a explicação aqui agora e vou Então tentar depois. vamos lá com calma, então, e por favor me interrompa sempre que necessário. Então, o que acontece? Do lado de cá eu estou meio perdido, porque eu conheço a distância e desconheço a massa. Só que eu sei que o momento do lado de cá, que é o momento do carinha B, né, para o resultante dar zero, ele tem que ser igual ao outro, que é o momento do carinha do, do da massa aqui, né? Vou chamar de B. Que B, rapaz? Vou chamar de A. Tem que ser igual ao momento do outro lado, que é o carinha A. Tá certo? Porque esse aqui, se depender só dele, ele quer girar no sentido anti-horário. Tá certo? E o outro, se depender só dele, ele quer o sentido horário. Então são duas tendências de girar em sentidos contrários, né? E eu não quero que ninguém vença, né? Eu quero isso aí parado. Quero sem rotação. Tá certo? Se fosse possível falar, né? Eu quero giro zero. Tá? Eu não quero esse negócio girando para lugar nenhum. Beleza, então. Então vamos fazer minhas continhas aqui. O momento B é a força dele. Tá? Pode ser força-peso. Depois eu calculo a massa, que eu não sei qual é, vezes a distância, que é 1,5. Beleza. Tem que ser igual do outro lado. Do outro lado eu conheço tudo. Eu conheço o peso de A. Qual que é o peso de A? É 15 vezes 10. Esse é o peso de A. Né? Lembrando aí, esse é o peso de A. Se eu fosse calcular o peso aí, é a massa de A vezes G. Né? Isso aí. Então, vezes a distância dele, ele está só a meio. Então, bom que do lado de cá eu conheço tudo. Né? Então, o que vai acontecer aqui então? Aqui vai ficar peso Por conta. Por Posso falar? que é 10 mesmo? Ali, 15 Esse vezes 10? 10 aqui? Isso. Esse 10, essa parte aqui, ó, é a força. Né? E essa daqui é a distância. Eu fiz distância, Ah, o 10 é de o gravidade? 10 é de gravidade. Esse aqui é a força-peso, no caso, o peso de ar. Né? Que foi essa aqui, ó. Que é o 15 vezes 10. Eu tirei daqui, ó. Que é o 150 newtons. Tranquilos? Aí, beleza. Aí ficou o peso de B, 1,5 que está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então vai ficar 15 vezes 10 aqui, 150. Vai dar 75. Exatamente. Vezes 5, dividido por 1,5. Né? Eu vou simplificar isso aqui. Né? Aí no caso vai dar não, né? Vai dar... Vou simplificar Ah, é isso aqui, vai dar verdade. 3, né? Então 150 dividido por 3 Dá 50. vai dar um peso de 50 newtons. 50 newtons é o peso, a força-peso. Se eles tivessem perguntado qual era a força necessária ou qual era o peso do carinha B, morreu aqui. Mas se ele quer saber a massa, beleza. Peso é a massa de B vezes G. Tá ok? Ah, mas fazer até de cabeça, caso. Não, concordo, dá sim. Só que você tem que provar, né? Melhor você fazer a continha, por mais simples que seja, que já está provado, do que você ter que explicar. Ah, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Então é melhor fazer a continha, por mais simples que seja. Opa, deixa eu já. O peso de B, eu acabei de achar ali que foi 50. A massa do carinha B, vezes o 10, que simplificou. Eu achei que uma massa para equilibrar isso aí seria uma massa nessa posição aí. Não quero dizer que é a única maneira de equilibrar, né? Mas se você colocou a 1,5 m, né, 1,5 metros, como foi colocado aqui, ó, a massa deveria ser uma massa de, deve ser, perdão, uma massa de 5 kg. Ok? Qualquer momento o Zoom vai cair aí, vocês retornem no mesmo link aí, por favor.
ok? Então eu teria que equilibrar com uma massa. Volta com 2 minutinhos, eu dou um ok lá no grupo, só para me propor uma outra situação para vocês aqui, beleza? Então tá aqui, tá? Eu vou propor uma outra situação para vocês resolverem para fixar mesmo, ok? Tranquilo? Mas vai ficar para próxima aula, é bom que não dá um vídeo muito extenso, tranquilos?